Imagino que você já tenha ouvido falar em algum lugar que boa parte das questões do Enem são interpretação de texto. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar de verdade como que a interpretação de texto pode te ajudar a acertar mais questões no Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e se você quer ir bem nas provas, é essencial ser bom em interpretação de texto. Isso porque ela vai te direcionar na resolução de quase todas as questões. A interpretação não está presente só na prova de linguagens, nas questões de interpretação de texto, mas também eu quero que você entenda que ela está presente em todas as áreas do conhecimento do Enem. A prova de humanas, de natureza e até mesmo de matemática usam muito de recursos interpretativos. O Enem é uma prova muito diferente dos vestibulares tradicionais. Isso porque ele não traz o conteúdo direto, o conteúdo seco, cobrado, assim como ele está na teoria. No Enem, as questões sempre trazem um pano de fundo de uma interpretação de um contexto, de um exemplo, de uma situação da natureza que vai ser narrada para você em um texto, e ali, por meio da interpretação, você vai ter que identificar qual é o conteúdo que está sendo de fato cobrado. Eu posso te dizer com segurança que para o Enem não basta apenas saber o conteúdo, não basta apenas ter prática com resoluções de cálculos na física ou saber a biologia na ponta da língua. Falta um quê a mais. E esse que é necessário para conseguir matar as questões de todas as áreas da prova é justamente a habilidade de interpretar bem o enunciado, a pergunta e a referência que aquele texto vai te dar a cada questão. E é exatamente esse o momento que o cara que já sabe o conteúdo, mas que é muito bom em interpretação de texto, passa muito na frente do cara que apenas sabe o conteúdo. O tamanho daqueles textos enormes, aquela forma indireta de perguntar, e até mesmo aquelas alternativas que parecem muito subjetivas e que muitas vezes parecem ter duas alternativas corretas. Tudo isso dificulta demais a vida de quem sabe apenas o conteúdo. E depois de toda essa explicação, toda essa conversa sobre a importância da interpretação de texto do Enem, você deve estar esperando que eu te dê algumas dicas para melhorar sua interpretação de texto. Pois bem, então pegue a sua caneta e anote essas dicas, porque são coisas que você pode incrementar no seu estudo para o vestibular e que não vão te tomar nenhum tempo a mais. E a primeira dica que eu tenho para te dar, que também não poderia ser outra diferente, é criar o hábito de leitura. O Enem é uma prova que está se tornando uma prova de leitores. Se você não tem o hábito de ler, se você não está acostumado a ler muito, vai ser muito cansativo e muito difícil lidar com todos aqueles textos em tantas questões. Não é necessário mais do que 10 páginas de leitura de uma boa literatura para melhorar sua interpretação de texto. Você não precisa também ficar preso apenas em um Machado de Assis, apesar de ser uma ótima indicação que eu recomendo fortemente, mas você também não vai esperar melhorar sua interpretação de texto lendo o gibi da Turma da Mônica. E agora a segunda dica foge um pouco da primeira, porque é uma dica mais prática, que é colocar na sua rotina de estudos 10 questões por dia de provas antigas de linguagens do Enem. O que eu quero dizer? Você vai resolver a cada dia 10 questões de interpretação de texto. Por que 10 questões do Enem? Porque é uma ótima prova para treinar a interpretação de texto. As questões são subjetivas, os textos são grandes, muitas vezes a pergunta é indireta, a alternativa certa não está tão clara assim. A interpretação daqueles textos vai certamente aguçar muito o seu olhar, vai aumentar muito a sua capacidade de olhar para um texto e captar ali aquilo que você precisa para resolver as questões. 10 questões de linguagens por dia das provas antigas do Enem vai certamente te dar uma grande vantagem lá no fim do ano. E agora a terceira dica vai ajudar você não só a interpretar melhor, mas também a aprender mais, a memorizar mais os conteúdos daquelas matérias muito conteudistas. Essa terceira dica é: faça uma leitura bem ativa da teoria dessas matérias conteudistas. Quais são? História, geografia, a biologia. Para essas matérias, não vale a pena você fazer o estudo teórico apenas com a aula. É importante também a leitura da teoria. Por quê? Justamente porque são matérias muito densas em relação ao conteúdo. Existem muitas informações importantes que você precisa memorizar. A leitura ativa da teoria vai, em primeiro lugar, te mostrar quais são os principais pontos que você precisa memorizar. E, em segundo lugar, essa leitura, esse olhar em tentar identificar o que é importante para se guardar de cada parágrafo, de cada página, vai, inegavelmente, melhorar a sua habilidade de interpretar os textos, porque ali você vai estar estudando as matérias, mas, ao mesmo tempo, procurando em textos extensos as principais informações. Exatamente a mesma coisa que você vai reproduzir nas questões.
lê o enunciado, procurando as informações que vão te ajudar na resolução. Então, quando for estudar essas matérias conteudistas, não se contente apenas em assistir a aula. Faça o complemento desse conteúdo com a leitura de uma apostila ou de um livro teórico, porque isso vai te ajudar tanto na memorização quanto no treino da sua interpretação de texto. Essas 3 dicas que eu te dei são muito simples e são aplicáveis enquanto você estuda os conteúdos regularmente para o vestibular. Eles vão ajudar não só na sua interpretação de texto, mas também no seu aprendizado, na sua memorização dos conteúdos. Pode ter certeza que isso tudo vai te fazer acertar muito mais questões no Enem, inclusive aquelas questões que você não tem 100% de segurança em relação ao conteúdo, porque essa habilidade de perceber as sutilezas no enunciado, nos dados que o texto está te dando, vai certamente te dar subsídios para eliminar várias alternativas incorretas e direcionar seu olhar para a alternativa certa da questão. Se você fizer tudo isso que eu te falei, eu te garanto que você já vai se sentir muito mais seguro para enfrentar aqueles textos cabulosos das questões do Enem. Mas se você quiser uma dica extra, um último conselho que eu posso te dar é: quando fizer as questões do Enem, após terminar a resolução, faça uma análise do modelo daquela questão. Analise como o enunciado te direciona para a alternativa certa, como a pergunta é montada ali. As questões do Enem costumam seguir um padrão muito bem definido, muito bem delimitado. Quando você conhece esse padrão, é muito mais fácil chegar na resposta certa, mesmo sem ter tanta certeza quanto ao conteúdo que está sendo tratado ali. É uma coisa até um pouco estranha de falar, mas eu te garanto que depois de milhares de questões do Enem resolvida, você vai ter essa percepção também. Você também vai sentir como que quase se a resposta certa brilhasse aos olhos. Observe o texto e o enunciado da questão, identifique qual que é o padrão que está se repetindo ali e procure em outras questões semelhantes a repetição desse padrão. Isso vai certamente te dar um conhecimento sobre o modelo de prova do Enem que seus concorrentes de fato não têm. Se de tudo isso que eu falei, de todas as dicas que eu te dei, alguma coisa te ajudou, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like no vídeo, assim você apoia o meu trabalho e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade para o Enem. Não deixa de seguir a nossa página no Instagram, porque lá você consegue ter um contato muito mais direto comigo, inclusive tirando dúvidas nas caixinhas de pergunta que a gente abre todos os dias. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado, um abraço.